E aí galera massa, beleza? Hoje vamos falar sobre um assunto que tem dado o que falar nos últimos tempos. A derrubada de estátuas de figuras históricas ao redor do mundo. É isso mesmo, queridinhos. As pessoas estão cada vez mais questionando a celebração de personagens com histórias controversas ligadas à escravidão, colonização e extermínio de povos. Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E vamos para a aula. Olha só, nos Estados Unidos, durante os protestos antirracistas após a morte de George Floyd em 2020, várias estátuas foram derrubadas, entre elas a de Cristóvão Colombo em Minnesota. A galera alegou que essa estátua simbolizava genocídio, afinal, Colombo era responsável pela morte de muitos indígenas e era defensor da escravidão. Na Inglaterra, em Bristol, rolou a mesma coisa com a estátua de Edward Colston. Esse cara era um traficante de escravos transportando um monte de pessoas no século XVII e enriquecendo com isso. A galera ficou revoltada e jogou a estátua do cara no rio. E não para por aí. Na Bélgica removeram a estátua de Leopoldo II, um rei controverso considerado genocida da população negra e associado ao colonialismo, né? Lembra do Congo belga? Já ouviu falar? Isso aconteceu depois que a estátua foi vandalizada durante os protestos antirracistas. A estátua de Robert Milligan, um comerciante de escravos do século XVIII, também foi removida depois de ser vandalizada por manifestantes durante protestos antirracistas. As autoridades, cientes da queda de outras estátuas, entenderam que o monumento não era mais aceito pela sociedade. Várias outras estátuas também já foram removidas, vandalizadas ou até protegidas por grades, como é o caso, aqui no Brasil, da estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo. Esse cara era conhecido por prender indígenas e africanos para vendê-los como escravos. Não é para menos que tem um abaixo-assinado pedindo a remoção dessa estátua. Essa batalha pública pelas memórias históricas dos povos reflete questionamentos sobre o que está sendo preservado na lembrança, como a história é ensinada e compreendida, além da nossa relação com os nossos antepassados. Sugere-se uma revisão constante do passado. O ato de danificar ou derrubar estátuas tem gerado debate sobre a relação entre o presente e o passado. As opiniões divergem muito. Alguns defendem a preservação desses monumentos, argumentando que fazem parte da cultura e do patrimônio local, e destruí-los seria apagar a história. Já outros afirmam a necessidade dessas ações para garantir a dinamicidade das narrativas, permitindo até mesmo a reescrita de uma nova história. De qualquer forma, é importante refletir sobre como as práticas evoluem ao longo do tempo e como os novos atores sociais e políticos reinterpretam o que antes era considerado definitivo. Grande parte da história que conhecemos reflete as memórias dos vencedores, a famosa história dos vencedores. Essa discussão sobre os vencedores versus os vencidos está diretamente relacionada à derrubada de estátuas. Novos estudos historiográficos contribuem para esse processo, mostrando que a construção da memória histórica não é linear nem imutável. Estátuas, músicas, objetos, livros, comidas e religiões são elementos a serem observados e analisados quando buscamos compreender a cultura de um povo. O livro Os Excluídos da História, escrito por Michel Perrault, estabelece uma relação significativa com a discussão sobre a derrubada de estátuas e a ressignificação da memória histórica que ocorre atualmente. Em seu livro, Perrault examina as histórias e experiências daqueles que foram marginalizados, silenciados ou excluídos dos registros históricos oficiais. Ela traz à luz as vozes e experiências de mulheres trabalhadoras, minorias étnicas e outros grupos que foram negligenciados pela historiografia tradicional. Da mesma forma, os movimentos que levaram à derrubada de estátuas ao redor do mundo têm como objetivo chamar a atenção para figuras históricas que foram responsáveis por atrocidades ou que representam a narrativa distorcida da história. Ao remover ou vandalizar essas estátuas, os manifestantes estão desafiando a versão tradicional da história e dando voz aos excluídos, questionando quem deve ser celebrado e lembrado publicamente. Tem a ver com os nossos heróis, os nossos vilões e o tipo de sociedade que a gente quer para o futuro.
Assim como Perrault destaca a importância de revisitar e reinterpretar o passado para incluir aqueles que foram deixados de fora, os movimentos contemporâneos de ressignificação da memória buscam desafiar os monumentos que perpetuam narrativas opressivas, opressoras, e criar um espaço para novas histórias e perspectivas. Ao refletir sobre a relação entre o livro de Michel Perrault e as discussões em torno das estátuas, podemos reconhecer a necessidade contínua de repensar e reavaliar a forma como a história é contada e representada, garantindo que aqueles que foram marginalizados e excluídos sejam incluídos e reconhecidos em nosso entendimento coletivo do passado. Eu vou deixar uma dica de filme para vocês. Esse filme eu indico para todos os meus alunos em sala de aula, Uma História de Amor e Fúria. Essa animação brasileira, dirigida por Luiz Bolognese, aborda justamente a relação entre história e memória. O enredo acompanha um cara imortal chamado Jano, através dos diferentes períodos da história do Brasil, onde ele vê de tudo: colonização, luta pela independência, ditadura militar e a resistência dos povos indígenas. É uma baita reflexão sobre as rupturas e permanências do processo histórico e a importância de lutar contra a opressão, a luta de classes, utilizando a história como uma ferramenta para entender nossas lutas atuais e moldar o futuro. Essa ideia central do filme relaciona-se com as discussões em torno da derrubada de estátuas e a ressignificação da memória histórica. Assim como Jano, os movimentos de protesto buscam romper com narrativas históricas que perpetuam a opressão e a injustiça, como eu já falei. Eles procuram resgatar a memória dos excluídos e confrontar os aspectos problemáticos do passado, de forma a construir uma sociedade mais justa no presente e em um futuro. Dessa forma, o filme Uma História de Amor e Fúria nos convida a refletir sobre a importância de compreender e reinterpretar a história, destacando a necessidade de preservar a memória coletiva, valorizar as lutas e experiências daqueles que foram marginalizados e desafiar narrativas que perpetuam desigualdades. Outra relação que podemos estabelecer é com o conceito de identidade desenvolvido por Stuart Hall em seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Eu particularmente adoro esse livro e ele tem relevância para a discussão sobre a ressignificação da memória histórica e os movimentos de derrubada de estátuas. Hall argumenta que a identidade não é algo fixo ou essencialista, mas sim construída em constante processo de transformação. Ele destaca que a identidade é formada através de diferentes influências culturais, sociais e históricas e está sujeita às mudanças ao longo do tempo. Hall também enfatiza a importância das narrativas e representações na construção da identidade. No contexto das estátuas e monumentos históricos, que é da nossa discussão aqui, a ressignificação da memória está intrinsecamente ligada à reavaliação da identidade coletiva. Ao questionar e desafiar as figuras históricas que são celebradas em espaços públicos, os movimentos contemporâneos estão propondo uma revisão da narrativa histórica e reexaminando a construção da nossa própria identidade nacional. Esses movimentos destacam como as estátuas podem ser símbolos de opressão e injustiça, representando uma identidade que exclui ou subestima determinados grupos. Ao demandar a remoção ou ressignificação desses monumentos, os manifestantes estão buscando redefinir a identidade, abrindo espaço para uma história mais inclusiva e representativa. Sendo assim, a relação com o conceito de identidade desenvolvido por Stuart Hall reside na compreensão de que a identidade não é fixa, mas sim construída e contestada através das representações culturais e históricas. A ressignificação da memória histórica e a luta pela remoção de estátuas são exemplos de como a identidade coletiva está em constante processo de negociação e transformação, refletindo as mudanças na compreensão e interpretação da história. Por último, eu gostaria de evocar mais dois grandes teóricos para a nossa conversa gostosa. Homi Bhabha e o Frantz Fanon. O Homi Bhabha discute a importância dos espaços liminares na formação da identidade cultural. Esses espaços são híbridos e fluidos, permitindo a negociação e a reinterpretação de significados culturais. Ao derrubar estátuas, as comunidades podem estar desafiando símbolos estabelecidos
que representam valores opressivos ou prejudiciais à sua identidade cultural. A ação de derrubar uma estátua pode ser vista como a reafirmação de sua própria identidade e uma tentativa de reconfigurar espaços de poder. Por outro lado, Frantz Fanon aborda a relação entre colonização, raça e identidade. Ele argumenta que a luta pela identidade emancipatória é essencial para a descolonização. As estátuas muitas vezes representam figuras históricas associadas à colonização e ao poder opressivo. Ao derrubar essas estátuas, as comunidades podem estar desafiando a narrativa colonial e buscando reafirmar sua própria identidade, rompendo com a influência do passado colonial. Portanto, a discussão sobre a derrubada de estátuas pode ser vista como uma manifestação das ideias de Baba e Fanon, onde a reavaliação dos símbolos e a reconfiguração da identidade cultural são aspectos centrais do processo de confrontar e superar formas históricas de opressão e subjugação. Então é isso, galera. Tocou, nossa aula chegou ao fim. E aí, curtiram o nosso papo? Fiquem ligados que tem muito mais discussões interessantes como essa no nosso canal. Não deixem de comentar e compartilhar o vídeo. Valeu, beijinhos, até a próxima aí. Tchau, tchau.